Mais uma semana de receitas incríveis aqui na Quave e hoje, é claro, estou aqui mais uma vez com vocês para ensinar vocês a fazerem, preparar esse brigadeiro em casa, que é um brigadeiro proteico, feito com a proteína isolada da Equalive, esse aqui que sabor cacau. Por que eu escolhi essa proteína? Por ela ser isolada, né, ser baixa em carboidratos, sabor de chocolate. Então vamos começar a nossa receita junto comigo hoje, né? Aqui eu já separei todos os ingredientes. Para essa receita a gente vai precisar de leite vegetal. Aqui eu tenho o nosso leite vegetal, né, 60 gramas. Eu tenho 150 gramas de leite de coco em pó. Você pode fazer com leite zero lactose, se você preferir em pó também, mas aqui a gente está usando leite de coco em pó. Aqui eu tenho 50 gramas de cacau, né? Esse cacau aqui, ele é vegano, né? Cacau 100%. Eu tenho chocolate. Esse chocolate aqui já derretido é o chocolate 70% cacau, também aqui da Quave, ó. Ele já foi derretido aí por volta de 1 minuto no micro-ondas e a gente vai utilizar ele aqui na nossa receita também. Aqui eu tenho a proteína isolada, como eu já falei para vocês, da Equalive, né, que é sabor cacau. E a gente tem aqui esse adoçante. Esse adoçante aqui é a base de estévia, né? Ele não tem sabor residual, não deixa aquele ranço no final ali dos doces, porém a gente vai usar ele opcional, né? Aqui eu tenho esse creme de amêndoa, da Amêndoa Breeze, né? Que ele é um creme vegetal também, ele tem 20% de gordura, então ele vai dar toda uma cremosidade para o nosso brigadeiro, também a gente vai utilizar ele. Vamos começar o nosso brigadeiro no liquidificador. Como eu já pesei os ingredientes, né? Eu só vou colocar aqui no liquidificador e vou bater aqui. A gente vai fazer primeiro um leite condensado fake, que é a base de todo brigadeiro, é o leite condensado. Aqui a gente não vai usar aqueles industrializados, a gente vai fazer um leite condensado fake, né? Então aqui a gente vem com o leite de coco em pó. Eu vou colocar as 75 gramas do leite vegetal, que é esse aqui. Que eu estou usando um leite de castanha, vocês podem usar qualquer outro sabor, se vocês quiserem usar de amêndoa, pode usar também. Então assim, de repente, se você quiser adoçar com stevia andina ou com açúcar de coco, você pode adoçar também. Tem que ficar atento que quando a gente está batendo algo no liquidificador, a gente desliga o liquidificador, com as costas da espátula, a gente vai, ó, limpando as laterais, para ficar bem lisinho e homogêneo, né? Então a gente passa aqui nas laterais com o liquidificador desligado, para juntar aqui os secos com os líquidos, ó. E a gente vai bater novamente, tá? E a gente vai juntar o nosso leite condensado fake. Ó, ficou um pouquinho ainda nas laterais, mas aqui a gente mistura novamente com o fouet, que a gente já tem aqui já de suporte, e dá tudo certo. Aqui não tem nem um pingo de açúcar, nem adoçante, né? Por que eu não estou usando adoçante? Mais uma vez, porque eu estou usando uma proteína isolada, que ela já é bem doce. Eu vou usar 200 gramas, tá? Que é um potinho desse aqui todo. Então, para facilitar, você abre aqui embaixo, aperta e vai apertando aqui, ó, para não desperdiçar nadinha. A gente mexe aqui um pouco para juntar o leite condensado artesanal com o creme de amêndoa. Eu agora vou utilizar o fouet para misturar o cacau em pó aqui, antes de ir para o fogo, tá? Nada de colocar essa panela aqui no fogo, misturar cacau em pó com fogo ligado, esquentando, que vai dar errado, né? Pode ficar aquelas pelotinhas ali indesejáveis, né? Então é bom a gente sempre vir com o cacau em pó, 50 gramas, e a gente vai misturar com o fouet. Então aqui eu tenho o fouet. Eu misturo muito bem, ó. Depois eu entro com a espátula novamente, não tem problema nenhum. Vamos colocar um scoop de proteína, vamos mexer novamente. Agora eu vou voltar com a espátula e vou ligar. O fogo já está ligado, né? Então aqui eu só vou colocar no fogo e vou mexendo com a espátula. Então aqui a gente tira o excesso, tá? E
a gente entra com a espátula novamente aqui, ó. Agora a gente leva pro fogo, que já tá ligado aqui, no fogo médio, né? A gente tá usando esse fogão aqui, portátil, então a gente vai colocar no fogo médio. Em casa a mesma coisa, não precisa você colocar no fogo tão alto, né? Porque senão pode queimar. E a ideia aqui não é queimar o nosso brigadeiro, né? Então a gente vai pegando a espátula aqui, ó, mexendo sempre o fundo e as laterais. Ó, ele agora tá numa consistência firme, que a gente chama de ponto de bloco, né? Um bloco mais caído. Porém, aqui a gente vai, conforme a temperatura vai aumentando, ele vai se dissolvendo um pouco. E aí depois ele volta também, né, para aquele ponto de bloco mais firme. Ele não vai ficar um ponto de bloco tão firme devido a gente não estar usando a proteína do leite aqui, né? Aqui a gente está usando apenas o leite vegetal, o leite de coco que também é vegetal, o creme de amêndoa que é vegetal, né? E a proteína isolada, que ela é baixa em carboidrato, da Equalive. Então aqui a gente tem bastante gordura, mas a gente não tem a proteína do leite, né? Então a gente tem que ter esse cuidado no fogo, na hora da gente mexendo aqui, para a gente fazer a mistura certinha, né? Então a ideia é a gente não deixar esse brigadeiro tão doce, né? A gente deixa ele gostoso, cremoso, porém não ficar aquela coisa enjoativa, né? Não ficar tão adocicado. Mas quem tiver resistência a adoçar com adoçante ou a deixar só apenas com o sabor do chocolate, pode utilizar um açúcar de coco, né? Pode utilizar um açúcar mascavo, é opcional, essa questão é opcional. Aqui a gente está deixando o mais saudável possível, que é sem nenhum tipo de açúcar, né? E eu já vou colocar o nosso chocolate. Ó, aqui eu tenho 100 gramas, tá? De chocolate derretido. Então a gente coloca as 100 gramas de chocolate derretido e a gente volta a mexer novamente. Eu aumentei um pouquinho o fogo aqui. Você tá vendo que já tá dando um ponto aqui, ó. Mas ainda não deu o ponto exato, né? Ó, tá vendo que já tá dando um caminho aqui, ó, que a gente chama o mar vermelho, ó. Que não fecha, ó, ó. Então assim, a questão do doce é muito opcional, tá? A gente pode ou não adoçar ele. Como a gente tem o stevia andina, que é esse adoçante aqui, que ele é puro, ele não dá sabor residual, de repente, eu tô achando muito amargo o Renildo com chocolate 70% e o cacau em pó 100%, eu posso adoçar? Você pode adoçar. Nesse momento aqui você já pode adoçar, só colocar um pouquinho da stevia, né? E adoçar que dá tudo certo, ponto. Quando ele for para a geladeira, ele fica mais firme, tá? Então assim, de repente você fez ali de tarde, né? Você vai, coloca na geladeira, deixa um tempinho lá, uns 40 minutos, 1 hora no máximo, que ele vai dar o ponto ideal. Mas aqui, né, já tá pronto, é só deixar esfriar e já pode consumir. Ó. Então é um brigadeiro de colher, tá? Ele não fica naquele ponto ali de enrolar, mas se você quiser deixar no ponto de enrolar, você deixa mais tempo no fogo, certo? E aí você vai e coloca na geladeira para descansar também, né? De um dia para o outro, e você vai ter um brigadeiro de enrolar, que é para fazer o brigadeiro mesmo de festa, né? E aqui tá pronta a nossa receita. E fiquem ligadinhos na Quave, que em breve vem outras receitas também, tá? Então é isso. Um cheiro para vocês. Fiquem todos com Deus. Façam, marquem a Quave, marquem o meu Instagram. Reproduzam essa receita, esse brigadeiro maravilhoso. Tchau, tchau, gente.